Olá meus amigos, meu nome é Jimmy Daiglisson, eu sou advogado criminalista e estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões sobre a obra A Vida Intelectual de Antonin Daumas-Sertillanges. Já temos 3 vídeos produzidos sobre os 3 primeiros capítulos, este é o 4º. E aqui nós vamos tratar. Antes de mais nada, quero pedir perdão pela voz um pouco anasalada. Estamos saindo agora de um quadro resfriatório. Portanto, se eu vier a tossir, beber uma água, me perdoe, tá certo? Mas eu não poderia deixar de fazer hoje esse vídeo como prometido. Pois bem, neste capítulo 4, Sertillanges tratará sobre o campo, a área do trabalho intelectual. E o primeiro ponto em que ele se finca para refletir denomina-se ciência comparada. O que Sertillanges queria nos dizer com ciência comparada? Bem, ele faz um alerta para que o homem que se dedica à atividade intelectual, à vida intelectual, não se concentre num ponto só da sua atenção e dos seus estudos e das suas reflexões. O homem intelectual, verdadeiramente intelectual, ele saberá que as ciências, elas se comunicam em algum ponto, se interseccionam. Embora a física seja diferente da química, que é diferente da matemática, que é diferente de outras ciências, mas há um ponto entre elas que pode sim e deve estar interseccionado, comunicado. E essas intersecções é que cabem ao homem de estudos perquirir, pesquisar, investigar e estudar. Ora, é quase que natural compreendermos que um homem que estuda apenas aquele assunto, ele saberá cada vez mais de cada vez menos. No direito, poderíamos dar o seguinte exemplo: se você estuda direito penal, mas não se socorre do processo penal, ou mesmo não se socorre do direito constitucional, sobretudo, o estudo ele pode estar sofrendo uma deficiência epistemológica enorme e você deixará, portanto, de alargar a tua compreensão, alargar a tua sabedoria em relação ao tema que você se propôs a trabalhar. Então, ele diz que a ciência comparada seria isso: você pegar um ponto, dedicar-se a ele, mas estar comparando com outras ciências. E essa comparação dar-se-ia por meio da investigação de outras ciências, de outras situações. Ele diz: nenhuma ciência basta a si mesma, nenhuma disciplina por si só constitui-se em luz suficiente para o seu próprio recurso. Então, voltando ao exemplo aqui do direito, eu posso estudar direito penal, mas se eu não me socorrer muitas vezes do direito constitucional, do direito processual penal, às vezes até do direito processual civil, também há normas do processo civil que se aplicam ao processo penal, se eu não me socorrer da filosofia, eu estarei com um estudo completamente deficitário, certo? Há uma outra passagem aqui que eu queria ler para vocês e diz assim: se quiserem garantir para si um espírito aberto, preciso, realmente forte, previnam-se, antes de tudo, contra a especialidade. Estabeleçam suas bases de acordo com a altura que querem subir. Ampliem o orifício da escavação segundo a profundidade que ela deve alcançar. Entendam, inclusive, que o saber não é nenhuma torre
nenhum poço, mas uma morada do homem. Um especialista, se não for um homem, não passará de um burocrata. Sua esplêndida ignorância fará dele um transviado entre os humanos. Ele será desajustado, anormal e doido. Ele também nos adverte de que estudar outros temas correlacionados com o nosso objeto de estudo não significa sobrecarregarmos-nos. Não. Não significa que estaremos colocando sobre nossos ombros um peso além da conta, além do que podemos suportar. Muito pelo contrário. Na medida em que ampliamos os horizontes de conhecimento, o fardo da busca intelectual vai se tornando menos cansativo, porque no alcance de novas compreensões, a curiosidade é aguçada e as dúvidas são retiradas, e assim como numa bola de neve, né, as coisas vão andando de uma maneira que a dúvida nasce, a curiosidade nasce, mas ela é então preenchida ali na frente, e posteriormente uma outra dúvida, uma outra curiosidade nasce, e só assim um homem do saber conseguirá atingir um nível intelectual de referência, tá bom? Ele também aqui nos adverte, quando vai nos dar estas lições, da importância da filosofia. Ora, se eu não posso olhar para a minha atividade intelectual com um olhar obtuso, para onde devo olhar? Ele nos dá a luz aqui. Olhe para a filosofia. Concentre-se e saiba ler e estudar a filosofia, porque a filosofia é a mãe de todas as ciências. Se você estudar os grandes intelectuais da humanidade, desde os gregos como Platão, Sócrates, ou outros grandes como Leibniz, como São Tomás de Aquino, nenhum deles passou a largo do estudo da filosofia. Aliás, no mundo moderno, é claro que o ensino jurídico tem sofrido uma deficiência enorme, mas na Europa, por exemplo, todos os professores de direito penal das grandes universidades de processo penal, direito constitucional, professores de direito, são versados em filosofia, são bem encaminhados nos estudos filosóficos, indo de Kant a Hegel, Aristóteles, São Tomás, Platão, entre outros. Ou seja, para que se possa ser um professor de excelência na Europa, um professor de direito de excelência, é inadmissível que ele não tenha se iniciado de forma profunda nos estudos filosóficos. Ele entende muito de filosofia. Inclusive, eu dou um outro exemplo também, e aqui já fazendo um gancho com o que ele diz, Satilage nos adverte. Não somente a filosofia, mas também a teologia. Há um livro do Hans Kelsen chamado O que é Justiça, e ao ler este livro eu percebi a profundidade intelectual de Kelsen. Era enorme. Ele tinha um conhecimento muito profundo da Bíblia. Isso mesmo. Ele faz inúmeras referências à Bíblia e aos textos bíblicos de forma muito contundente, mostrando que realmente leu e sabia do que se tratava, fazendo referências. E é um livro de direito, mas ele conhecia muito bem o texto bíblico. Ele sabia então que a teologia era algo importante para ele, se ele quisesse traçar um quadro do conceito de justiça na história do mundo. Até porque a religião cristã é uma das maiores e os códigos estabelecem os seus preceitos muitas vezes fundados
nos preceitos do cristianismo, tá certo? Então Kelsen era bastante iniciado tanto na filosofia como também na teologia. Era realmente um intelectual de referência. Eu costumo dizer que se você ouve algum intelectual que despreza a teologia, que despreza a fé, não é bom que o siga. Pode até ouvi-lo, mas o seguir eu não considero muito saudável, porque a teologia e os saberes transcendentais, a transcendência como objeto ou terreno de investigação filosófica, ela existe desde sempre, né? Desde Aristóteles, desde Platão, que talvez foi uma má referência nesse campo. Essa área é pesquisada. Ora, se eu quero ser um intelectual de referência, eu jamais poderia desprezar este conhecimento. Tudo bem que eu posso até não gostar dele, mas desprezá-lo a ponto de não estudá-lo ou de considerá-lo de somenos importância, eu jamais. Grandes filósofos, intelectuais, grandes homens da humanidade não fizeram isso, pelo contrário, consideraram tanto a filosofia quanto a teologia importantes para a busca de um nível intelectual de excelência. E aqui, para fechar o que eu acabei de dizer, as ciências sem a filosofia se descoroam e se desorientam. As ciências e a filosofia sem a teologia se descoroam bem mais ainda, já que a coroa que elas repudiam é uma coroa celeste e elas se desorientam mais irremediavelmente, pois a terra sem o céu não encontra mais nem a trajetória de sua geração, nem as influências que a tornam fecunda. Lá na frente também ele nos dá um outro insight, dizendo: a maior necessidade desta nossa época no tocante à doutrina não é uma dose de saber, é a harmonia do saber. Harmonia que não se obtém senão com um apelo aos princípios primeiros. Portanto, o acúmulo de conhecimento não quer dizer muito para o verdadeiro intelectual. Mas aquele que acumula e ao mesmo tempo sabe harmonizar o conhecimento adquirido, esse sim está num bom caminho. Esta harmonia se dará com a busca incessante do conhecimento em outras áreas também. E aqui ele falando da filosofia, né, e da teologia, dando como exemplo a serem seguidos. Tá certo? Portanto, tenhamos cuidado com essa especialidade. Eu sou médico, entendo apenas de pediatria ou de outra área, enfim, mas o médico que cuida de crianças, por exemplo, deverá estar atento aos estudos que dizem respeito ao corpo do ser humano como um todo. Como também deverá sempre estar pesquisando outras áreas, como a filosofia, que se liga a tudo e a todos. Esse é um exemplo que eu queria dar para vocês. Ele fala aqui também no segundo ponto sobre o tomismo, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade abordar a questão do tomismo, porque o tomismo, segundo o próprio autor aqui, é uma parte, ou uma, como é que eu vou dizer, um retalho de cosmovisão. É uma cosmovisão e que seria, portanto, uma lente pela qual você veria todas as coisas e interpretaria o mundo. E o seu maior expoente foi o São Tomás de Aquino. Ele diz aqui: o tomismo é uma síntese, não é por esse motivo uma ciência completa, mas a ciência completa pode apoiar-se nele, tomismo, como num poder de coordenação e sobrelevação quase milagroso.
Então, esse tomismo é uma posição do espírito que você acolhe, distante dos extremos onde se abrem os abismos. Então, central em relação aos cumes. Entendo eu que é um assunto um pouco mais complexo e que demandaria uma outra análise. Portanto, eu passarei ao terceiro ponto, que seria a advertência, já do lado oposto, em relação à especialidade. Bem, ele diz o seguinte: é importante que um homem intelectual se debruce sobre inúmeras áreas, inúmeras leituras. Sim, é importante, claro. Mas também é importante que o homem não perca tempo da sua vida sem também se concentrar nas suas atividades em um ponto específico. É basicamente o seguinte: Servan nos adverte que para que possamos expandir a mente, o saber, não podemos nos focar e nos especializar nessa busca. A busca ela tem que ser ampla. Mas para fazer algo, sim, devemos nos especializar. Um homem jamais conseguirá fazer de tudo. Ele pode muito bem ler sobre tudo, mas de tudo que ele leu, o que ele pode colocar em prática é limitado, porque o homem por si só também é limitado. A cultura enciclopédica pode até ser bem-vinda, aliás, é bem-vinda, mas o fazer enciclopédico não existe, de maneira tal que no teu cotidiano tu deverás se focar numa atividade e procurar ser o melhor nela. Então, por exemplo, como advogado, eu preciso entender que não devo ler apenas sobre direito, mas eu escolhi uma atividade dentro da advocacia, que é a advocacia criminal. Eu teria a minha leitura sobre a advocacia criminal, que engloba aí o direito penal, processo penal, direito constitucional, claro. E procurarei ser o melhor dentro da minha profissão, tá? Portanto, a especialidade nesse sentido, ela é importante e deve ser conservada, procurada. Um perigo que ronda a alma dos homens é se contentar com pouco. Um perigo que ronda a alma dos homens é se contentar com pouco. Ele diz: satisfeitos com suas explorações, através de tudo, interrompem seu esforço, seus progressos acelerados de início. Nenhuma energia se despende por muito tempo se não for estimulada pela dificuldade crescente e sustentada pelo interesse também crescente de escavações trabalhosas. Tendo o conjunto sido examinado, avaliado em suas relações e sua unidade, à luz dos princípios fundamentais, torna-se urgente lançar-se numa tarefa específica, delimitada e proporcional às suas forças, e entregar-se a ela desde então do fundo do coração. É assim que devemos tratar a nossa advocacia. Escolhermos ela, uma atividade dentro da advocacia criminal, advocacia civil, tributária, seja o que for, empresarial, delimitarmos o nosso campo e nos dedicarmos ao máximo, com toda a paixão, àquilo que propomos. A nossa atividade deve ser essa. Então, para terminar, ele diz assim que se sabe algo a fundo, contanto que não seja totalmente ignorante quanto ao restante, ou seja, podemos saber algo com profundidade, mas ignorante em relação às demais coisas, jamais. Este restante, em toda a sua extensão, se beneficia da viagem rumo às profundezas. Então, aquela busca periférica que você faz em torno do objeto de sua intelectualidade, sua atividade intelectual, ela se beneficia dessa busca específica rumo às profundezas. É dizer, a minha leitura, por exemplo, sobre filosofia, as minhas reflexões filosóficas, elas se beneficiarão da minha busca mais profunda de assuntos relacionados, por exemplo, ao direito penal.
certo? Todos os abismos se parecem e todos os fundamentos se comunicam. E aí, ao fim, ele diz: cada qual na vida tem sua obra. Ele tem de se dedicar a ela com aplicação e coragem e deixar para o outro o que a providência reserva para o outro. Deve manter-se distante da especialização enquanto se tratar de tornar-se um homem culto. Ou seja, quando se trata de erigir um homem culto, a especialização deve ser afastada. E no tocante ao herói destas páginas, um homem superior. Mas é necessário novamente apelar para a especialidade quando se tratar de ser um homem no exercício de uma função e propondo-se a ter um rendimento útil. Quer ter um rendimento útil? Quer exercer alguma função? Então seja especialista. Não se admite mais, por exemplo, um advogado generalista que pega todo tipo de causa, trabalha em todo tipo de causa. Isso não existe mais. Em outras palavras, é preciso compreender tudo, mas com o objetivo de se fazer alguma coisa. E aí, no fim, ele fala sobre os sacrifícios necessários. Não tenham vergonha de ignorar o que os senhores poderiam conhecer tão somente pelo preço da dispersão. O homem que não tem o seu foco, a sua atenção delimitada em um objeto. Tenha humildade, portanto, quanto a isso, pois é assim que ficam demarcados nossos limites. Mas os limites que aceitamos são parte de nossa virtude. Então, ser virtuoso é reconhecer os seus limites e aceitá-los. Uma grande dignidade resulta daí, a do homem que permanece dentro de sua lei e desempenha o seu papel. Somos muito pouco, mas fazemos parte de um todo e é para nós isso uma honra. O que não fazemos, nós o fazemos mesmo assim. Deus o faz, nossos irmãos o fazem e nós estamos com eles na unidade do amor. Não acreditem, pois, que tudo é possível. Tudo lhes é possível, porque de fato não é. Isso é uma impossibilidade natural. Após algum inevitável tateio, saibam limitar-se sem rigidez, conservem-se mediante leituras e, se necessário for, com pequenos trabalhos. E o benefício das primeiras aprendizagens, o contato com as vastidões. Porém, quanto à parte principal do seu tempo e de sua força, concentre-se. Concentre-se. O semicientista não é quem sabe somente a metade das coisas. É aquele que sabe, ou que as sabe, somente pela metade. Saibam o que decidiram saber e deem uma olhada no restante. O que não pertencer à sua vocação própria, entreguem-no a Deus e Ele cuidará disso. Não sejam desertores de si mesmo por terem querido substituir-se a todos. Então, essas são as reflexões de Sertilândia nesse 4º capítulo, e ela nos alerta, resumindo, sobre os perigos da especialidade, como também o fato de que a especialidade é necessária quanto ao fazer, quanto ao colocar em prática essa busca intelectual mais vasta que temos em nossa vida. Ele também vai nos falar do sacrifício necessário para alcançarmos e nos dedicarmos ao nosso objeto de estudo. Concentração, dispersão de energia, tudo isso deve ser verificado com atenção de nossa parte, ok? Então fiquem com Deus, um bom trabalho, e bons estudos a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Não esqueçam de me seguir no Instagram, no YouTube e no Spotify, no LinkedIn e em outras redes sociais. Estamos por lá. Fiquem com Deus e até outra oportunidade.